Diferentes atitudes com relação a Deus e a vida. Terceira parte. Que a gente comentava que Vedanta é um caminho positivo. Ela não está negando esse mundo, embora a gente reconheça que tudo isso seja uma ilusão, num sentido, mas enquanto estamos vivenciando o sonho, quando dormimos e sonhamos, durante o sonho não é realidade para nós. E vai alguém dizer que não é, você transpira, você sua. Esses dias mesmo o meu cunhado contou que ele foi defender um gol do time dele, e ele era o goleiro, caiu da cama de joelho. Então é tão real que o corpo corresponde, foi em busca da bola, entenderam? Então naquele momento era real. Aí eu perguntei para ele se defendeu o gol. Ele se não lembro, caí da cama, acordei. Então, e a gente fica com uma sensação estranha quando você é acordado sem concluir o sonho, a ação que você, né? Ou se alguém te acorda e você quer aquela conclusão, a não ser que seja uma conclusão desastrosa, né? Alguém tá te perseguindo, então você quer até acordar antes mesmo, né? Aí a gente volta aqui para aquela pessoa então de mente mundana que pensa em Deus, mas o considera então como o principal doador de todas as bênçãos e prosperidade material. E possui um grande anseio, mas teme as infelicidades, tal qual o outro. Né? Tem aquele que a mentalidade é parcialmente mundana, parcialmente espiritual. Então se agarra fortemente aos prazeres, mas ao mesmo tempo quer Deus. Tipo assim, quero viver no mundo, mas quero o Samadhi também. Aí ele fala assim, que essas pessoas tentam considerar o desagradável como agradável e não obstante sentem-se muito infelizes ao mesmo tempo. O outro tipo são aqueles que são descrentes, eles não se preocupam com Deus, tomam as alegrias e sofrimentos da vida como inevitáveis e tentam considerar as coisas como elas são. Olha que coisa interessante, em cada um desses estados você vai ver que na verdade nós já passamos por vários deles ou estamos em alguns deles e eles têm a sua utilidade, porque faz parte do processo de evolução da tua natureza. É claro, quando a gente fala do aspecto divino, da sua natureza, que é o estado último, esse não evolui. Esse já está pronto, pleno, só falta você acessar. O que evolui é o que a gente fala assim, evolução do ego. Então, esse ego amadurecendo para depois você deixar ele. Então, você pode pensar que a sua personalidade, o seu ser histórico evolui. Para que você possa compreender essas verdades. Mas essa essência, ela não se modifica, porque se ela se modificasse, ela seria impermanente. Porque tudo que sofre modificação, sofre o efeito do tempo e do espaço, não dura para sempre. Aí ele fala assim, aqueles de mentalidade espiritual que consideram tanto as alegrias e sofrimentos da vida calmamente como consequências de ações boas e más e tentam viver suas vidas tão bem quanto puderem. Aqui já entra o elemento supersticioso também, porque a pessoa às vezes fica com medo da punição, então Deus de repente aquele que está fiscalizando você, se você agiu direitinho, se você meditou hoje, se você não meditou hoje vai acontecer alguma coisa. Não acontece nada. O que acontece é que você não se sente tão bem quanto você medita, de uma maneira geral, a não ser aquelas pessoas que já atingiram um estado tão tranquilo que em qualquer momento, situação, ela está sempre a mesma, sempre no estado de tranquilidade. Mas para a maioria de nós, o que acontece nos dias que você não consegue ter a mesma prática meditativa que você está acostumado, você não se sente tão em sintonia, parece que a roda vai batendo, assim, vai ficando meio truncada, né? E aí quando você pode sentar e meditar, assim, nossa, que bênção, né? E quando a gente fala assim, sentar e meditar, não é só o sentar e meditar, é porque a sua mente está inquieta. Aí você não consegue nem praticar um mantra no momento que você não está meditando. Você pode estar numa fila, você pode estar num lugar esperando alguma coisa, pode estar praticando, não pode? Só que quando a gente está inquieto, em geral, a gente não consegue fazer isso, né? Então essa é a ideia. Mas aqui é interessante a gente observar, porque às vezes a gente se relaciona com Deus de uma maneira mais objetiva. Se preocupa tanto, sabe que ele existe, ou então o outro nega que ele existe e encara a vida com mais realismo. O outro, de repente, começa a colocar elementos supersticiosos ou elementos punitivos. Algumas religiões focam nesse aspecto, mas às vezes não é nem a religião em si, é a própria pessoa que precisa de ter aquele que vai punir. Ou então é aquele que precisa agradar, né? Fica naquela relação edípica também, precisa agradar esse Deus, porque senão ele pode sofrer, ser punido com isso. Né? E o outro é que ele fala assim, considerar tudo como um presente de Deus. Aí tem a ver também com o que você comentou, que é a questão da entrega. E isso também é bíblico, né? A tudo dai graças, né? E aqui quando fala assim, tudo é só o que é bom? De preferência, né? Mas é tudo. Mesmo que a gente não compreenda. Porque não dá para ser mais ou menos, só naquilo que interessa. Então, eu tenho fé só naquilo que interessa, quando está tudo indo bem dentro da sua ótica. Se você for olhar na ótica de Deus, tudo está indo sempre bem.
Perceberam? Se você for olhar na ótica do infinito, que é a ótica divina, tudo está indo sempre bem. Não tem nada que possa ir diferente do sempre bem, porque tudo é ele. Você não tem como. Agora, quando você vai na sua ótica, limitada, finita, as coisas só vão bem quando estão te agradando, né? São agradáveis, prazerosas para você. Quando não são, quando fazem você sofrer um pouco, já deixa de ser bom, né? Já deixa de estar indo tudo bem. E, Lívia, outra coisa também que eu vejo, que tudo é como deveria ser. Então não tem nada de errado, na verdade. Exatamente. Aí a gente só brinca assim, o cuidado com essa afirmação, que ela é perfeita, num nível. Se você colocar no nível tamásico essa mesma afirmação, vai virar desculpa para não fazer nada, entenderam? Percebe? Ação, né? Entende? E é exatamente isso que o Gita mostra que não é isso, né? E aí ele fala assim, que essas pessoas que entendem que tudo aceitam, recebem tudo como um presente de Deus, tentam permanecer serenos e satisfeitos enquanto se esforçam no caminho da virtude e do dever, caminho do Dharma, né? Para o melhor do seu talento, para o melhor dos seus dons, né? Então aquela ideia que na Bíblia você encontra como longanimidade, que Paulo fala, e que você encontra muito no Bhagavad Gita sobre equanimidade. Então assim, quando a gente já entende que esse é o ideal, você procura ter mais autocontrole naquelas situações que tiram você desse ponto de equilíbrio. Então, o nosso trabalho é qual? Você, que é a ideia do centro de gravidade que a gente estudou aqui, né, nos estudos passados, conectar esse centro de gravidade com a consciência, né, universal, quer dizer, com o divino, e saiu do ponto de equilíbrio, volta ao ponto de equilíbrio. Mas para isso você tem que estar atento, centrado. Se você não estiver centrado, você não percebe que saiu do ponto de equilíbrio. E aí o que acontece? Quando você sai desse ponto de equilíbrio e não percebe, mais você vai se distanciando. O que acontece quando a gente se distancia do nosso ponto de equilíbrio, do nosso centro? Mais sofrimento, mais a gente vai se enveredando nas coisas que nos aprisionam, mais difícil é você voltar, mais doloroso é você voltar. Então, esse trabalho, né, que a gente faz aqui é um trabalho de autoconhecimento, para que você aumente a percepção sobre si e retorne facilmente a esse ponto de equilíbrio. Porque o que acontece? Se você não percebe, você se mistura com as outras pessoas, com as situações, desloca o seu centro para a situação problemática, deixou de ver a solução. E eu estava reparando que só quando o mínimo ato nosso de encontrar com amigos, assim, em sociedade, a gente já passa do limite do que vai conversar, de como se comporta, quer se comparar, às vezes sempre se colocando a mais, ou fazendo uma gracinha um com o outro. Assim, numa reunião, ou num bate-papo profissional de trabalho, de tão fácil que é sair do centro. E é bom a gente perceber isso, qual é o nosso time e quais são as coisas que nos atraem, que despertam a nossa atenção. Você sai do centro com uma coisa que não é do seu interesse? Não. Dificilmente sairia do centro, a não ser que fosse uma coisa tão gritante que forçasse a sua atenção, né? Mas a gente sai do centro com as coisas que nos interessam ou com as coisas que nos incomodam. Então, por exemplo, uma pessoa que você sabe que tem inveja de você, ou que já te sabotou, ou que já fez alguma situação negativa para você. Essa tira você do centro, rapidamente. Porque você dá importância àquilo, porque você se sente ameaçado, você quer se proteger, você quer se defender. Agora, quando você volta, percebe isso, volta para o centro e começa até a reconhecer que a mesma presença divina também está nessa pessoa, você já sai da zona do conflito. Veja, você não vai mudar a pessoa, mas você está mudando o impacto dessa pessoa sobre você. Não quer dizer que você também não tenha que ser vigilante sobre as coisas práticas do dia a dia. Né? Porque obviamente as pessoas invejosas elas não são confiáveis, então a gente também aqui não está para ser ingênuo, mas você não vai ficar dando poder a essa pessoa para ela te tirar do centro e você ficar se sentindo tão ameaçado, porque quando você está centrado aqui nessa essência divina, qual é a ameaça? Agora, quando você está centrado no ego, existe uma ameaça à sua reputação, uma ameaça à sua, de repente, condição física, ou condição emocional, ou financeira, ou tantas condições, né, que a gente se vincula. Mas quando você está no centro, ciente de que você é a essência, ou pelo menos buscar isso,
Não é tão simples, a gente fala aqui, a gente sabe que não é tão simples. É um exercício diário para você aprofundar. E aí, junto com isso, com esse exercício diário, a prática meditativa. Os mantras, a oração, tudo isso vai dissolvendo aquilo que alimenta essa atitude sua. Porque essa atitude sua não é uma atitude causada pela outra pessoa. É uma atitude causada por você mesmo. Então, isso vai enfraquecendo, dissolvendo naturalmente aquilo que leva você, de repente, a dar tanta importância a isso. É sutil, né? Tem um outro ainda que ele fala que é considerar as alegrias e os sofrimentos como pares opostos inseparáveis da existência terrena e não como invariáveis recompensa e punição de suas ações. É um olhar já diferenciado, compreendendo que não é porque ele faz isso ou aquilo, mas porque a vida sempre vai ter o prazer e a dor. Sempre, indiscutivelmente, sempre. O que você pode é colocar-se além desse sofrimento. Sente o sofrimento, mas não se desestrutura por ele. Você pode... Já vivenciaram dores num período de felicidade que você sente a dor, mas ela não te desestrutura e você continua feliz e sabe que a sua felicidade não tem nada a ver com aquilo que está causando a sua dor e você consegue permanecer naquilo? Porque às vezes as pessoas nos cobram uma dor no nível delas e de repente você pode não estar vivenciando a dor, mas não quer dizer que também você não esteja sentindo. São formas diferentes. Então é bacana a gente ser autêntico com a gente mesmo, não se culpar por isso, né? Processos diferenciados. Aí ele fala assim que essas pessoas tentam levar uma vida de desapego. E aí associem sempre essa ideia de desapego. Não quer dizer que você não possa usufruir, não possa, né, vivenciar os seus papéis, porque aqui todos nós aqui não somos monásticos. Monásticos são os swamis quando vêm aqui, que a gente convive com eles, eles têm uma outra realidade. Não é a nossa. Então nós aqui estamos falando, gente, de igual para igual. Sofrimentos aqui são comuns, né? Cada um é que vivencia de um modo diferente, mas todos eles são comuns. E muitas das inquietudes, né, das inquietações, né, que às vezes a gente tem, são também muito próximas, né, pelo menos. E aí ele fala assim da pureza, da prática espiritual, a responsabilidade e o serviço altruísta. E lutam para alcançar o divino que está além de todo bem e mal relativos, ou seja, além da dualidade da existência. Então não fica vendo mais Deus só como bom, sabe, com medo do mal, o seu oposto, né? Não, ele busca Deus além do bem e do mal, além dessa dualidade. Quando a gente fala aqui além da dualidade, quer dizer que você está negando o mal, a falta de ética? Não, muito pelo contrário. Sem ética não tem espiritualidade, tá? Mas a gente fala num sentido para você observar a criação tal qual ela é, sem esse aspecto moral de dizer que Deus é somente bom. Você resume Deus a essa condição quando, na verdade, a criação como um todo, com tudo que há nela, é a possibilidade dele. Ou então você está imaginando que exista outro criador, outro que, sabe, aí entra no nível da competição que é próprio do teu pensamento ainda dentro da dualidade. Aí ele fala assim, tanto nas alegrias quanto nos sofrimentos do mundo, permanecem equilibrados, se esforçando ao máximo para viver uma vida elevada, recusando-se ser perturbados e desviados pelos antagonismos. Então aí não cai mais naquilo de, tá errado porque aquela pessoa é mergulhada no vício. Ou então, porque aquela pessoa adora Deus dessa forma, ou Deus com forma, ou Deus sem forma, ou Deus daquela forma que não é a sua, né? Então, aí já é uma visão completamente diferente, é uma visão de unidade, buscando realmente vivenciar essa unidade. No início é busca, mas quando aquilo acontece, não tem mais caminho a percorrer, você vive aquela plenitude, né? Mas só da mente já aceitar a ideia de unidade, ela vai tornando você receptivo para conter esse infinito. A mente precisa estar preparada para dar suporte à experiência espiritual. Quem desfruta do quadro? O vendedor ou quem o aprecia? O vendedor faz as contas, calcula o que vai ganhar, qual será o seu lucro. Sua mente está repleta dessas ideias. Olha para o martelo, acompanha os lances do leilão, atento à rapidez com que aumentam. O homem que desfruta do quadro é aquele que ali chegou sem intenção de comprar ou vender. Contempla a obra de arte e encanta-se.
Faça a sua parte, diz a Vedanta, que nos recomenda como agir. Devemos começar pela renúncia, abdicando do mundo ilusório das aparências. O que isso significa? Ver Deus em tudo. Assim, cumpra com o seu dever. Aspire a viver 100 anos. Realize todos os seus desejos terrenos, se é isso que você quer. Mas considere os divinos, celestiais. Sinta o desejo de viver uma existência longa, útil, feliz e ativa na Terra. Agindo dessa forma, você encontrará a saída. Palavras de Swami Vivekananda. Continua.